Olá, pessoal! Hoje nós iniciaremos os nossos estudos sobre direção escolar e eu vou falar sobre o gestor educacional de uma escola de mudança. Sejam bem-vindos. Atualmente, a escola recebe muitos alunos entre 4 e 17 anos. A rotina de uma escola envolve muitos aspectos, do físico ao cultural. E essa rotina também envolve muita disciplina e planejamento, justamente para atender a essa grande quantidade de alunos. Para se alcançar o bom desempenho da escola e o sucesso dos alunos, é preciso direção, organização, supervisão e orientação. Esses são os elementos da gestão. É lógico que uma gestão escolar ela vai variar suas funções, né, de acordo com a escola e suas necessidades, mas geralmente é composta por direção, coordenação, supervisão e orientação. Então, sendo assim, a gestão escolar tem tarefas importantes a cumprir para o alcance dos objetivos e metas, cuidando para que as ações pedagógicas sejam efetivas. Essa gestão inclui tanto a coordenação quanto a direção escolar. Nos nossos estudos, nós iremos descrever desde a formação do diretor escolar até a sua atuação dentro e fora da escola. Nós abordaremos o planejamento escolar e todos os passos que devem constar nesse planejamento, que deve ser democrático e participativo. Então, atualmente, a gestão escolar ela não fica fechada ali na sua função burocrática, ela é aberta e participativa. Para isso, nós definiremos os aspectos da administração escolar e dos fundamentos educacionais atuais envolvidos no cotidiano da escola. Também explicaremos as funções do diretor, os paradigmas legais, éticos e pedagógicos envolvidos nessas tarefas e como é a rotina desse profissional na escola. Por fim, é importante que fique claro ao longo dos nossos estudos que gerir uma escola não tem mais esse caráter prescritivo e autoritário, né? O diretor ou a diretora não fica mais isolado na sua sala, cumprindo tarefas administrativas e prescrevendo normas e regras, ou seja, um cargo de controle, não é mais um cargo de controle, é um cargo de organização, de planejamento e que envolve democracia, que envolve diálogo. Vai priorizar o aprendizado e boas condições de ensino para o professor, para os alunos também, né? E de atuação para toda a equipe gestora. A direção escolar atualmente é mais humanizada e mais participativa, sem se isolar em suas funções democráticas, como nós veremos ao longo dos nossos estudos. E quais as funções da gestão atual? Bom, o diretor escolar faz parte da gestão, né? Ele não é a gestão, ele faz parte da gestão e organiza todo o processo de ensino-aprendizagem, do planejamento à ação. Por isso, é um profissional importante na rotina escolar. Em suas funções, ele deve manter contato com a parte administrativa da escola, que é a parte lá da secretaria, com a coordenação pedagógica, que muitas vezes é composta pela própria coordenação, pela orientação escolar também, tem o orientador ou orientadora e às vezes psicopedagogos também. E com os alunos, além de manter sempre que necessário o diálogo com a família dos mesmos. Então, assim, dependendo da escola, o atendimento às famílias é feito pela coordenação ou pela direção. E em muitas escolas isso é feito em conjunto. Então, quando existe um canal de comunicação com a família, esse canal é acessado tanto pela coordenação quanto pela direção, porque é uma parceria, né? Com os professores, a função é interdisciplinar e extraclasse. A formação do diretor segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996, que nós vamos ver mais à frente, mas ele é um profissional da educação e ele vai ser formado como tal. Entre as funções do gestor educacional, nós temos ajudar no diálogo e na coesão da instituição familiar, escolar e administrativa. Ele precisa unir essas três instituições para que tudo dê certo no processo de ensino-aprendizagem. Diagnosticar e identificar os problemas da escola de uma maneira geral. Ele vai cuidar desde a estrutura física, né, até os colaboradores, alunos,
problemas pedagógicos, enfim, tudo que acontece na escola precisa ser monitorado pela direção. Então, ele vai fazer uma análise institucional, administrativa e pedagógica, usando instrumentos próprios para isso. Precisa estar atento às dificuldades de aprendizagem que os alunos da escola venham a enfrentar, fazendo o possível para orientar professores e coordenação sobre elas. Por exemplo, a gente teve a pandemia, né? A direção teve que tomar atitudes em relação às aulas, a questão do ensino remoto, providenciar computadores, tecnologia, etc. Investigar, pesquisar e estudar diferentes teorias, metodologias e práticas pedagógicas para que a gestão e o ensino estejam sempre atualizados. O diretor, o gestor de uma maneira geral, ele vai precisar estar atualizado tanto em relação à legislação, quanto à parte administrativa, né, estrutural mesmo da escola, quanto à parte pedagógica. E, lógico, estar aberto aos professores e colaboradores nos aspectos pedagógicos e psicossociais. Não é uma pessoa que pode se isolar, ela precisa ser participativa e ela precisa ser aberta, né, aos seus professores, aos seus outros gestores, aos colaboradores, para saber das coisas que acontecem na escola. Outra tarefa importante é participar do planejamento inicial da escola para o ano letivo, fornecer informações teóricas e práticas atualizadas. Esse diretor vai comandar todo esse planejamento inicial. Atualmente, a escola precisa se adaptar às orientações da nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Essa base reestruturou o currículo das 3 etapas da educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e médio. E nesse contexto, a direção escolar tem uma função importante de ajudar a escola na adequação e atualização curricular. Então, para isso, é importante que a direção conheça bem não só os documentos da BNCC, mas também os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, o referencial curricular da educação e o Plano Nacional de Educação, porque esses documentos vão nortear o planejamento da escola, né? E é a gestão que precisa ler esses documentos, se informar sobre eles e aí passar para os outros setores da escola. Então, por conta da BNCC, né, da nova Base Nacional Comum Curricular, nós temos uma nova educação básica. Nessa nova educação básica, por essa nova base, o estudante deve desenvolver 10 competências gerais durante a educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, além de competências específicas, que são por área de conhecimento, e habilidades, que são por componentes curriculares. Componentes curriculares são as disciplinas, as matérias, ou no caso da educação infantil, os campos de experiências. Então, a BNCC ela vai ser menos conteudista e mais focada no desenvolvimento dessas competências e habilidades. As competências gerais da educação básica, elas não estão somente ligadas aos aspectos cognitivos e acadêmicos, aos conteúdos, mas a todos os aspectos do desenvolvimento humano, visando uma formação integral. Então, a palavra é formação integral. As palavras, né, são formação integral. Esse é o guia da educação atual. E o diretor, ele vai apoiar e orientar o professor e também a coordenação na implantação da BNCC, no currículo e nas práticas. Provavelmente as escolas estão tendo que reformular o seu projeto político-pedagógico. Eu vou falar do PPP um pouquinho mais à frente. E essa reformulação é toda orientada pela gestão, principalmente pelo diretor, né? A escola ela deve preparar o aluno para viver em sociedade, cuidando de si, do outro e do meio em que vive, com responsabilidade e autonomia. Essa é a orientação da BNCC. Então, a gestão e os professores têm a função de planejar e implantar um currículo adequado ao desenvolvimento dessas competências e habilidades, assim como promover práticas de ensino que sejam contextualizadas e atuais. Esses são os principais paradigmas da educação atual, né? Então, o desenvolvimento de competências e habilidades e promover práticas, né, aulas, no caso, que sejam contextualizadas, que sejam atualizadas, que estejam de acordo com a realidade do aluno. Então, isso tudo precisa constar no currículo e esse currículo vai ser formado, logicamente, por todos os membros da comunidade escolar, mas vai ser totalmente planejado e orientado pela gestão. Tem um vídeo aí, gestão
escolar, o que caracteriza uma escola democrática. Então, como que é isso de gestão democrática? O professor Vitor Paro, que é um especialista no assunto, fala sobre o que é uma escola democrática. É um vídeo bastante interessante que eu sugiro como aprofundamento, porque muitas vezes a gente vê isso teoricamente, mas não sabemos como colocar em prática, né? E ele vai explicando um pouco, vai esclarecendo um pouco mais como que é essa questão de ser um gestor democrático. E uma coisa que não podemos esquecer é que quando se trata de gestão, o gestor vai ser um gestor de ensino regular e também de outras modalidades de ensino. E uma dessas modalidades é a educação especial. A educação especial precisa andar em conjunto com o ensino regular. O diretor da escola, ele precisa ser uma referência positiva para os estudantes, precisa estar aberto ao diálogo com os mesmos, ter empatia por questões psicoemocionais e saber lidar com elas, atentando para as interações sociais da escola. Também é função do diretor estar atento às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Para isso, sua formação precisa fazer com que reconheça as dificuldades de aprendizagem, assim como as teorias para intervenção pedagógica em relação a elas. A direção precisa conhecer técnicas e estratégias adequadas aos casos de dificuldade escolar, assim como ter acesso a uma correta instrumentação de avaliação. O trabalho precisa ser baseado no diálogo, na cooperação e na empatia, além de manter sigilo, ética, educação continuada e contribuição à comunidade com pesquisas. Então, a direção da escola ela tem uma responsabilidade muito grande e, como eu disse, hoje ela é mais humanizada. Então, o diretor precisa ter contato com os alunos, ele precisa estar atento às dificuldades dos seus alunos. São dificuldades estruturais, de acessibilidade, por exemplo, são dificuldades pedagógicas, ele que vai providenciar, ele que vai ajudar a distribuir o orçamento da escola entre as necessidades dos estudantes e para isso ele precisa conhecer essas necessidades. E essa questão do psicoemocional, né, que eu falei logo no começo, vem muito depois da pandemia. Estão todos muito ansiosos, muitos estão depressivos, as pessoas perderam muito na pandemia, né? Tanto materialmente quanto humanamente. Então, isso tudo se refletiu na escola e o diretor precisa ter a sensibilidade para lidar com essa situação, com esse contexto pós-pandemia. Além disso, dentro de uma escola de ensino regular, o diretor precisa promover um ambiente diversificado e inclusivo, ele precisa promover a inclusão. A escola precisa receber e acolher a todos, tá? Então, a LDB, ela prevê que a educação especial seja oferecida em conjunto com o ensino regular, portanto, dentro da escola. Esse gestor possivelmente irá receber alunos com necessidades educacionais especiais, que a gente chama de aluno NE, muitas vezes tendo em sua escola as salas de atendimento educacional especializado, as salas de AEE. Esse atendimento é realizado em salas de recursos multifuncionais por professores especialistas, então ele precisa estar atento a tudo isso e conhecer bem a educação especial. Tanto para os alunos novos como para os mais antigos, uma boa direção escolar é importante para informar sobre a estrutura da escola e suas regras, né? A gente vai ver em outra aula que a escola é uma empresa também, né? A particular principalmente, e ali você receber os alunos, captar alunos e manter esses alunos é uma das tarefas da gestão. Ele também acolhe os alunos que tenham algum tipo de problema na adaptação e o auxilia na medida do possível. Principalmente se tratando de escola particular, se o aluno não se sente acolhido e não gostar da escola, ele sai e a escola perde o cliente, que é o pai ou responsável. A direção, juntamente com a coordenação, é a ponte entre a família e a escola. O gestor deve cooperar para que a escola funcione bem, então ele terá diversas tarefas colaborativas para que tudo ali seja executado de forma correta. Uma importante função da direção escolar na atualidade é motivar alunos e professores. Não podemos esquecer que parte da motivação do aluno vem do professor, portanto, este deve ser também motivado. Essa motivação precisa vir da gestão, primeiramente, oferecendo suporte e apoio em suas questões profissionais e pessoais. As perspectivas atuais de educação e gestão escolar colocam o diretor como um ser humano, aberto aos problemas e dificuldades de seu quadro docente e discente.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!